Oi, pessoal do sétimo semestre, tudo bem? Como é que estão? Espero encontrá-los todos bem, né? Que possamos aí nos cuidar nesses dias, né? Tão apreensivos, de tantas angústias, de tantas lutas, né? De tantas incertezas, né? Mas o que a gente sabe é que, por conta da pandemia do coronavírus, a melhor forma hoje de garantir a saúde pública, de garantir a saúde das pessoas, sobretudo daqueles de grupos de risco, que são os idosos, as crianças, né, as pessoas com algum tipo de doença pré-existente, né, cardíaco, pressão alta, enfim, e aqueles acima de 60 anos, o isolamento social nesse momento é a medida mais eficaz, a medida que tem dado sucesso em alguns países, né, como a China, né, em alguns outros países também, e é uma forma de evitar, né, a proliferação do vírus, enfim, em escala grande, que o nosso sistema de saúde não vai conseguir dar conta, né, não vai conseguir, enfim, acolher todo mundo e garantir atendimento qualitativo para todo mundo. Enfim, diante dessas circunstâncias, eu queria dizer para vocês que essa não é uma aula, esse vídeo não se restringe, não se coloca como uma aula EAD. Né? Primeiro porque acho que o nosso curso é presencial, né? A gente acredita no curso presencial, acreditamos numa formação sólida, numa formação aí que considere isso, essa história, né? Essa situação do coronavírus é uma excepcionalidade que, portanto, exige da gente algum tipo de atenção. A gente não sabe ainda de modo geral, né, em nível de país, como que a gente vai se organizar daqui para frente, nesses 3, 4 meses que se prevê, né, para o controle dessa pandemia, né. Mas, enfim, queria dizer para vocês que eu trago, então, esse vídeo como uma forma de disparar algumas reflexões, de aquecê-lo sobre tudo, mas não é uma aula EAD, tudo bem? Não é uma aula grande, até porque eu vou reduzir esse vídeo, a ideia é que ele seja curtinho, tá bom? A gente está falando então a disciplina de gestão social, nos encontramos sempre às sextas-feiras, né? E nós temos discutido um pouco os fundamentos da gestão, os protagonistas e os conceitos. A gente iniciou a aula, né, nesse semestre, né, discutindo um pouco o conceito de gestão social, partimos da sua origem, destacando aí alguns sujeitos, né, alguns atores importantes no campo da gestão social, como o Estado, a sociedade civil, os movimentos sociais, né? A sua origem está ligada aos movimentos sociais, como a gente disse, né? Na busca pela coisa pública, do controle pela coisa pública, de democratizar as relações do Estado, né? Isso a gente já viu em aula. Um outro ponto que a gente viu em aula também, e aí eu vou pegar especificamente da aula passada, é a relação a relação com a coisa pública, né? Ou seja, a gestão social se movimenta num contexto ligado à administração do comum, não a administração do comum enquanto banalidade, mas a administração do comum enquanto coletivo, enquanto comunidade, enquanto ação realizada no âmbito do público, no âmbito da coisa pública, né? Esse é um conceito importante. Portanto, estudamos muito, né, discutimos bastante alguns atributos da coisa pública, amparados na professora Maria Angela Vanderlei e também no seu marido, o professor Eduardo Vanderlei. Quais são esses conceitos de coisa pública? Só para a gente relembrar. Um é a universalidade, ou seja, a gestão social deve se comprometer, né, e a gestão pública deve se comprometer com a universalidade, ou seja, garantir o acesso a todos sem discriminação. Né? Um outro ponto é a visibilidade e transparência. Visibilidade e transparência está relacionada à transparência da coisa pública, das informações, dos recursos, procedimentos, né? Discutimos amplamente isso também. Um outro ponto é o controle social, ou seja, a ação sobre o controle, não o controle enquanto dominação, mas o controle enquanto fiscalização, enquanto processo de participação política na organização dos serviços, na organização das políticas públicas e do Estado, né?
Um outro ponto que vimos é a sustentabilidade, a necessidade de sustentabilidade financeira, sustentabilidade operacional, sustentabilidade de recursos humanos, ou seja, para uma política ter o caráter público, ela precisa ser contínua e eficaz. Para ser contínua e eficaz, ela está relacionada intimamente com o processo de sustentabilidade, ou seja, de ter garantias efetivas para sua continuidade, né? Vimos também isso. Um outro ponto, e aí o último atributo, é da cultura pública, ou seja, uma política pública, a gestão social, se firma pela cultura pública, se firma pela necessidade da construção de paradigmas atrelados ao direito, à cidadania, ao coletivo, ao bem comum. As relações aí ligadas à democratização das relações sociais, ligadas ao processo coletivo, né? À dimensão coletiva da vida social. E deve se preocupar com esse sentido, deve se preocupar com essa mobilidade em relação à gestão. Então, toda a gestão está imbricada sobre a base de uma cultura pública. Isso é muito importante no nosso país, porque a gente tem uma cultura que é historicamente centrada em privilégios, né, na lei meritocrática, em princípios, lei, quando eu digo não lei formal, mas uma reprodução ideológica da meritocracia, e também um familismo muito forte, relações patrimonialistas, né, relações individualistas, né, enfim. Portanto, o nosso desafio hoje no âmbito da gestão também é construir aspectos e sentidos coletivos da cultura pública. Bom, esses foram os pontos aí que a gente discutiu na última aula e podemos perceber que todos esses atributos estão relacionados intimamente com a esfera da gestão. Eles estão intimamente imbricados, eles estão conectados, eles estão relacionados, né? E aí, discutimos também um outro aspecto importante que eu trago aqui para a gente poder relembrar, e aí foi para o segundo bloco da aula, qual eu aqueço vocês agora para a gente poder discutir, relembrar um pouco, na verdade, é sobre os desafios da gestão social. O que são os desafios da gestão social, né? Mariângela Belfiore aponta 3 desafios que são importantes da gente pensar: a interdisciplinaridade, a intersetorialidade e a territorialização. A interdisciplinaridade está relacionado com a possibilidade de diferentes disciplinas, diferentes profissionais, diferentes conhecimentos atuarem juntos e de forma juntos sobre uma mesma temática, uma mesma área, mas sempre respeitando as particularidades, a composição, inclusive de sentidos da particularidade, enfim, desse fazer. Áudio assim, ó, tem um cachorro latindo aqui do meu vizinho. Bom, um outro ponto. A intersetorialidade está relacionada à ação pública conexa, as diferentes áreas, diferentes políticas agirem conjuntamente, observando a integralidade da ação pública para com o sujeito, né? E aí tem uma coisa que é importante da gente pensar, né? A intersetorialidade, ela não tem a ver com todo mundo faz tudo, todas as políticas fazem tudo, né? Respeita-se a particularidade, a ação, né, específica de cada política, de cunho a qual ela se propõe, mas observa-se a possibilidade de articulação entre elas, de conversa, de diálogo, observando que o sujeito que perpassa pelas políticas públicas, ele perpassa por todas as políticas. Um sujeito que está num território e procura uma UBS, ele também é atendido pelo CRAS, ele também tem os serviços, os filhos no serviço de convivência, os pais no serviço de convivência para idosos, enfim, há toda uma articulação aí, né? A mesma criança que está no serviço de convivência, ela também utiliza os espaços de cultura, de lazer, se houver num bairro. Então, a intersetorialidade ela é importante porque ela não parcializa o sujeito, né? A ideia é que ela possa somar as ações do Estado, somar as ações do campo das políticas sociais para uma melhor intervenção, uma intervenção segura e eficaz. Observando que a eficácia aqui a gente não está falando no sentido de mercado, mas a eficácia no sentido da garantia para o direito. Um outro ponto é a territorialização, que isso a gente discutiu amplamente na última passagem da aula, no último ponto da aula, que é
basada na noção de território, né? Hoje as políticas públicas todas são linkadas e ofertadas a partir de grandes matrizes. Um desses grandes eixos é o território. O território não só apenas enquanto espaço de abrangência, mas também como espaço de convivência, espaço de vivência e de uso dos sujeitos. Portanto, partir da noção de território é reconhecer a cultura, os modos de vida, reconhecer todos os mecanismos, né, de organização cultural, política, econômica, as histórias do lugar. Isso para a política pública é muito importante, porque é através da territorialização, através da análise do território, que ela pode propor uma ação territorializada. Ou seja, além de estar sobre os lugares, os diferentes lugares da cidade, se capilarizar, se pulverizar para os diferentes espaços da cidade, ela também precisa entender o território para poder ofertar um serviço que seja adequado à realidade socioterritorial, às demandas, às urgências sociais, enfim, aos modos de vida. Então, terminamos a aula passada nesse tópico. Então, eu queria trazer para vocês que esses são alguns desafios do campo da gestão, né? São desafios que se fazem presentes hoje para qualquer cenário, para qualquer âmbito da gestão, seja ele no campo do Estado, nas políticas públicas, como também em organizações da sociedade civil, em fundações, enfim, toda a área aí que movimenta a sociedade civil ampliada, que o nosso campo de atuação também se faz, tá? Bom, isso dito, eu queria dizer para vocês que essa aula do dia 20, sexta-feira, ela vai se embasar nesse texto aqui. A gente vai começar a ler esse livro aqui. Então, eu disponibilizei para vocês já o texto, já estava disponibilizado na aula passada. É um texto da Biblioteca Básica de Serviço Social, né, Gestão Democrática e Serviço Social. E a gente ia começar então pelo capítulo 1, que é Gestão Democrática, Significados e Determinações Essenciais. O que eu quero que vocês façam? Leiam o texto, né? Esse vídeo não substitui a leitura do texto e não substitui a aula física, né? Que eu não sei como é que a gente vai se organizar em relação a isso. Então, a ideia é que vocês possam ler o texto. Eu separei, fiz também, produzi para vocês algumas lâminas de slides curtas e com informações, com algumas provocações em relação ao texto. Eu não estou passando nesse momento perguntas para vocês em relação a isso ou aquilo, né? Todo o material de apoio está relacionado, então, aos slides, tá? O que é importante da gente saber, né? E aí eu vou trazer muito rapidamente, porque esse vídeo não pode ser alongado. Que Souza e Gurgel, que são os autores desse livro, né? O Rodrigo de Souza Filho e o Cláudio Gurgel, eles apostam e eles entendem que a palavra gestão e administração, ou o fazer da gestão e o fazer da administração, eles se compõem, né? São pares dialéticos, ou seja, são sinônimos para esses autores. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente pensa em gestão e administração, são muito próximas, mas sempre lembrando que a gente está pensando no campo da gestão social. O nosso entendimento de gestão é um pouco diferente daquele gestão que a gente vê nos bancos, que a gente vê nos comerciais de televisão, nas ofertas do mundo do capital, né? Nossa gestão é gestão social, ou seja, gestão para como eu iniciei aqui o vídeo dizendo, para a coisa pública, para o comum, né? A ideia do comum é muito importante a gente relembrar dela sempre. E aí, um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que a gestão ela não é neutra. Primeiro ponto que os dois autores vão trabalhar, e eu acho que isso é importante da gente refletir. Não há nenhuma prática social, nenhuma prática profissional, nenhum campo, inclusive a ciência, que seja neutro, né? A gente já suspendeu isso, a gente já sabe, já refletiu sobre isso há um tempo, né? Portanto, o campo da gestão social também não é um campo neutro. A gestão está impregnada de sentidos ético-políticos, de intencionalidades, de direções, de sentidos, né, de compreensões sobre o homem, o mundo e a sociedade. Portanto, quando a gente está dizendo que a gestão social ela não é um campo neutro, nós estamos afirmando que a gestão social também é um instrumento ético-político. É um instrumento que está impregnado de determinações sociohistóricas, de interesses, de ideologia, né, inclusive de projetos societários, e também compõe de projetos profissionais, né? Os profissionais que atuam nos diferentes campos das políticas públicas têm também projetos profissionais, projetos que foram
elaborados no seio coletivo, como, por exemplo, é o caso do serviço social. Os assistentes sociais, no campo da gestão, são mobilizados a partir de um projeto ético-político, são mobilizados a partir de um sentido ético-político.